Olá, eu sou Daniel Diógenes, diretor técnico da Clínica Fértil Baby Ceará, e hoje nós vamos falar de um assunto que gera bastante dúvida. Como identificar o seu período fértil? Antes de começar, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, faça suas perguntas, seus questionamentos e nos ajude a interagir cada vez mais com vocês. Uma dúvida muito comum das mulheres que estão tentando engravidar é tentar identificar qual é o melhor dia para ter uma relação sexual. Identificar o período fértil, saber o dia da sua maior fertilidade. Existem algumas dicas, mas hoje a gente sabe que a gente tem que ter uma frequência sexual alta. Isso significa ter pelo menos 3 atividades sexuais por semana, ou dia sim, dia não, independente desse período fértil, ou independente de você conseguir identificar mais ou menos esse período fértil. Portanto, ao final de um período menstrual até a próxima menstruação, que nós vamos ter ali um gap de aproximadamente 3 semanas, tenham relações sexuais regulares. Esta, provavelmente, é a melhor dica que nós podemos dar a vocês para que vocês consigam engravidar. Porque mesmo tendo uma capacidade maior de identificar o dia teoricamente mais fértil, a gente sabe que a constância da relação sexual é que é fundamental, ou seria a pedra fundamental para que se consiga chegar a uma gravidez. Mas vamos às nossas dicas. Dica número 1, o muco. Aquele mucozinho, clara de ovo, que você percebe saindo, geralmente está acontecendo algumas horas ou dias antes da ovulação. Então aquele muco significa que o corpo está se preparando ou está muito próximo de uma ovulação. Pode ser que você não identifique o muco, não necessariamente ele existe todo mês ou ele é notável, mas ele provavelmente está lá. Algumas mulheres terão mais, outras mulheres terão menos, isso não é um problema. Mas não ter muco não significa que não está ovulando. Ter muco provavelmente significa que essa ovulação está próxima. Esse muco ele vem devido ao aumento do estrógeno, que é o hormônio que vai ser responsável ali diretamente pela questão ovulatória, que ele aumenta antes da ovulação. Então a presença desse muco é um fator que muitas vezes é confiável. Segunda dica, aumento da temperatura basal. Esse é mais difícil porque você tem que ter um termômetro, tem que chegar à sua temperatura, mas existe uma discreta elevação da temperatura de meio grau, 1 grau Celsius, sua, nos momentos ali, nos dias que antecedem a ovulação. Pode ser utilizado, pode, ele é menos fiel do que o muco, mas é uma forma também de você tentar aferir a sua fertilidade naquele momento. Lembrando que é sempre importante ter atividade sexual regular e a melhor atividade sexual é aquela que ocorre entre 24 e 48 horas antes da ovulação. Então não adianta muito fazer aqueles testes de farmácia para saber eu estou ovulando hoje, porque provavelmente quando você descobre que está ovulando ou se aquele teste é fiel, você vai ter relação depois. E o melhor momento não é ter relação depois da ovulação, mas sim antes da ovulação. Outro sintoma comum é a dor da ovulação, que a gente chama de dor do meio do ciclo, que geralmente essa ovulação acontece na metade do ciclo. Então, uma leve cólica, uma pontada ali no que seria a metade do seu ciclo menstrual, 14º, 13º, 15º dia, pode significar a sua ovulação. Então, essa pode ser uma dica. Mas a cólica acontece em muitos períodos do ciclo menstrual. Então, é uma dica que tem que ter muita sensibilidade para que você consiga identificar. Mas vale a pena pensar nisso também. Mas lembrando que quando ela acontece, teoricamente você está ovulando e o melhor teria sido ter relação antes. Daí a importância da frequência sexual. Mulheres que têm ciclos regulares. Essa é a dica para quem tem ciclo regular. Aquela mulher que menstrua a cada 28, 29, 30 dias. Gente, ter ciclo regular não é menstruar sempre com 28 dias ou sempre com 30. É ter ciclos que vão flutuar ali 3, 4, 5 dias a mais ou a menos. Ou seja, um mês tem 30, outro mês tem 31, outro mês tem 28. Isso é ciclo regular. Essas mulheres teriam ali uma teórica facilidade de calcular ali o meio do seu ciclo. Então, por exemplo, se você tem um ciclo de 28 dias, em teoria 12, 14, 16 dias depois do teu primeiro dia da menstruação é o teu período mais fértil. Então dá para fazer um cálculo e ter ali uns 5 a 6 dias em que você teria uma fertilidade maior. Caso exista uma dificuldade, por N fatores, de ter uma frequência sexual maior durante todo aquele período que eu comentei, ao fim da menstruação até a próxima menstruação, se você tem ciclo regular, você foca nesse período. Última dica,
e eu tenho ciclos irregulares, o que é que eu faço? Eu tenho ciclos irregulares, eu não consigo identificar a dor do meio, não vejo muco, acho que não estou ovulando, meu ciclo atrasa, adianta. Aí a dica é: procure um médico, faça exames, tente identificar causas que estão levando à irregularidade e tente corrigi-las. E isso vai desde sintomas relacionados a um ovário policístico até hábito de vida, sobrepeso, obesidade, tudo isso pode atrapalhar. Estados de ansiedade, estados ali de um estresse maior também tornam esses ciclos mais irregulares. Então, se eu tenho um ciclo irregular, a dica é: busque um médico e tente organizar o seu entendimento sobre ele. Mas mesmo que você tenha esse ciclo irregular, isso não significa que você não está ovulando. Portanto, é interessante, para ter uma identificação maior do teu período fértil, da tua fertilidade, que você pense na frequência sexual maior. Então, para a gente finalizar, se eu tivesse uma dica maior, essa dica para identificar a sua fertilidade seria, na verdade, a dica de aumentar a sua fertilidade em casa. Essa dica é: aumente a sua frequência sexual. Tenha relações sexuais pelo menos 3 vezes por semana, dia sim, dia não, independente se você consegue identificar melhor o teu período fértil. O que importa é uma frequência sexual maior. E lembre-se, isso não diminui, por exemplo, a qualidade e quantidade dos espermatozoides, que essa é uma outra dúvida que existe. Mas se eu tiver todo dia, o espermatozoide vai ficar fraco e no dia que eu precisar, o espermatozoide vai estar fraco. Frequência sexual alta não piora o sêmen, não piora a qualidade e quantidade de espermatozoides. Pelo contrário, ele até aumenta a concentração de espermatozoides em homens que têm uma concentração um pouco menor. Então a dica final que fica é: tenham uma atividade sexual regular, prestem atenção nesses sintomas, que isso vai intensificar a sua chance de engravidar. E sempre procure ter relação antes da ovulação. Identificando os sintomas ou não, procure ter antes, porque essa é a melhor data para você engravidar. É a melhor data da tua fertilidade, do teu período fértil. Deixe o seu like, deixe seus comentários, inscreva-se no nosso canal e vamos em frente para o próximo vídeo.